Olá, pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, então eu vou dar uma notícia boa para vocês, para a gente começar uma sequência de notícias não tão legais assim. Segundo pesquisa do Poder Data, Moro e Dória têm a maior rejeição para 2022. O ex-juiz da Lava Jato tem 60% de rejeição e 65% não votariam no atual governador. Sabe por que isso? Porque a população não gosta nem de traidor e nem de mentiroso ditador. Esse é o resultado. E dono da União Química acusa Anvisa de barrar Sputnik e favorecer Dória, PT e PCdoB. Se liga no babado porque tem áudio. Vamos ouvir. Presidente, boa noite. É Fernando Marques, eu sou empresário da área farmacêutica. Minha empresa esse ano faz 85 anos e vão fazer 50 anos que eu trabalho na minha empresa. Nós estamos vivendo um período de guerra. A população está morrendo. A vacina russa perdi 10 milhões que ia chegar no primeiro trimestre. Não me deram autorização nem emergencial. Negam que eu pedi isso lá dentro da Anvisa. Protocolo eletrônico, eles só aceitam protocolo eletrônico e não estão reconhecendo protocolo eletrônico. Eles querem manter a coisa com a Fiocruz e com o Instituto Butantan. Butantan na mão do Dória e Fiocruz na mão do PT, PCdoB, entendeu? E não tem vacina, o povo está morrendo. E para esse trimestre, a Rússia, ela se comprometeu a embarcar 10 milhões, agora entre abril e maio. Porém, se não sair a emergencial, que eles alegam que eu não entrei, eu tenho comprovante eletrônico que entrei com pedido em dia 14 de janeiro, e eles suspenderam a análise. Eles negam que eu entrei. É uma coisa surreal. Entendeu? Aí a gente passando informação, eles não aceitam ela documentalmente, só fica eletronicamente, isso desaparece. E fala que eu não entrego nada. É surreal o que eu estou passando. E esse povo não tem coração matando as pessoas por falta de vacina. É uma loucura. Eu tive com o Barra na semana passada, ele só faltou, me mandou acompanhar até o carro, eu fui humilhado. Entendeu? Parece que eu era um criminoso, alguém que quer fazer e trazer vacina para o Brasil, que está sendo usada pelos russos, independente de mais de 40 países. Não estou falando de coisa política, não, é realidade. Olha o que está acontecendo. Isso não pode ficar dessa forma, tá? Tá uma coisa surreal. Eu não sei mais o que eu fazer. Por que essa notícia nos interessa? Porque isso simplesmente acaba com a narrativa da grande mídia que a Anvisa virou um órgão político sob o domínio do presidente Bolsonaro e que ele determinava tudo. Entendam uma coisa, o Dória tem tentáculos em tudo. Quando vocês lerem PSDB, leiam Dória e Fernando Henrique. São intimamente ligadas. O Fernando Henrique aos Soros e o Dória à China. E onde tem esse tipo de gente, pode ter certeza que tem tentáculos e coisas ruins. Com o áudio do empresário, nós estamos aí dando um tapa na cara dessa mídia que criou factoides o ano passado inteiro e o começo desse ano falando que o presidente usa o órgão para finalidades políticas insistentemente. Daí, ele estava favorecendo o PCdoB, PSDB, PT, enfim, por óbvio, a Anvisa negou e nós vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. E Biden, por incrível que pareça, deu um tapa na cara do Lula. Gente, simbólico, tá? Ele não chegou e pá na cara do Lula, não é isso. Tapa simbólico na cara do cachaceiro mais corrupto da história e mandou uma carta para o presidente Bolsonaro no mesmo dia que o Lula mandou a carta para ele pedindo as vacinas. Segundo o Palácio do Planalto, na carta recebida da Casa Branca, o Biden sublinhou que não há limites para que o Brasil e os Estados Unidos podem conquistar juntos. Aspas, após enfatizar a responsabilidade comum dos dois líderes em tornar o Brasil e os Estados Unidos mais seguros, saudáveis, prósperos e sustentáveis para gerações futuras, Biden saudou a oportunidade
para que ambos os países unam esforços, tanto em nível bilateral quanto em fóruns multilaterais, no enfrentamento ao desafio da pandemia e do meio ambiente, em alusão ao caminho para a COP26 e para a Cúpula sobre o Clima, esta última a ser sediada pelos Estados Unidos em 22 de abril próximo, complementou o Planalto em nota. Isso é uma grande resposta para o Lula. Você não significa nada além de um oportunista corrupto e eleitoreiro que está tentando usar a pandemia que na qual ele comemorou que existe para fins eleitorais. Não esqueça que você tem uma taxa de rejeição tão alta que, por incrível que pareça, o Moro ganha do Lula nas eleições. E Covas muda o horário de rodízio de veículos e será das 20 às 5 horas em São Paulo. Eu, como moradora de São Paulo, posso te dizer que essa medida é idiota e que sequer deveria ter rodízio, porque aqui não tem engarrafamento das 8 da noite às 5 horas da manhã, mesmo porque existe um lockdown imposto pelo governador de São Paulo, amiguinho do Bruno Covas, né? Que não pode ter circulação de pessoas das 8 às 5 da manhã. Tipo, oi, para que então? Entendeu? Não tem lógica. Não tem, mas eles querem dar uma resposta aí para a sociedade e deram. Agora vamos falar de Campinas. A cidade de Campinas, que é interior de São Paulo, irá multar reuniões familiares em até R$3.000. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Se você mora em Campinas e está com a sua família aí comemorando, eu não sei, gente, almoço de final de semana. Todo mundo vai para casa da avó no domingo. Está lá com a sua vovó, com seu tio, com seus sobrinhos, enfim, comendo um almocinho bem bacana, e alguém denunciar, ou a polícia ver que vocês estão em reunião familiar, a polícia vai entrar e vai te multar em R$3.000. Bem-vindo à Alemanha nazista. Isso aí, São Paulo, mandamos bem. É um absurdo o que está acontecendo, e mais um absurdo ainda ninguém fazer nada. Mas segue o jogo que o governo da Argentina exigirá dados de vendas, custos e estoque de grandes empresas. A Argentina agora é oficialmente comunista aos moldes de Venezuela, China, Cuba, enfim. Então, acabou qualquer resquício de democracia na Argentina. E vamos ficar de olho aberto para que isso não chegue no Brasil. E Maju Coutinho pede desculpa após o Choro é Livre, foi no improviso. Não, Maju Coutinho, não foi no improviso, isso se chama ato falho. Quando a gente fala muito rápido e tá ao vivo e no improviso, tipo que nem eu faço lá no Jornal da Cidade Online, a gente tem atos falhos. Isso que você fez foi um ato falho. Isso demonstra que você realmente pensa no seu subconsciente do povo brasileiro, do povo que está desempregado, sofrendo, implorando por ajuda. Que o choro é livre, como aquele cara que estava conversando com o deputado estadual do Ceará, André Fernandes, em que ele se debruça do ônibus e fala: eu estou sendo preso por querer trabalhar e sustentar a minha família. O André estava com a esposa grávida do cidadão do lado. É exatamente isso que você pensa do povo, que o choro é livre, porque a sua geladeira está cheia. Ato falho é uma das coisas que mais colocam as pessoas em enrascadas. Elas acabam falando realmente o que elas pensam num momento assim. Em segundos, e foi. Se você realmente sentisse o que você falou, na mesma frase, você tinha falado: desculpa, população, eu errei, eu quis dizer tal coisa, mas não, você manteve o seu erro e ficou em silêncio, mesmo com a revolta da internet, e só veio a se pronunciar hoje, após, com certeza, um assessor de comunicação da Rede Globo fazer um texto bem bonitinho para você, fazendo meia-culpa esfarrapado, que nem a sua cara. Dória é humilhado ao atacar o presidente Bolsonaro internacionalmente. Na verdade, essa entrevista aconteceu no início de março pela BBC News. Não vou colocar o vídeo, porque a BBC News está pedindo a monetização do vídeo para quem está usando o vídeo deles. E nessa entrevista, o João Dória chama o vírus de bolsovírus, fala sobre questão econômica no Brasil e saúde mental, como se ele tivesse qualquer autoridade para fazer isso, como se São Paulo estivesse muito bem. Eu já vou mostrar para vocês que não está. E o apresentador fala o seguinte para ele: você está falando sobre um bolsovírus, você não está jogando o jogo dele, fazendo disso algo político, era para ser uma questão de saúde, não política, apontou o apresentador. Aí o João Dória ficou sem graça e deu aquela jogadinha de cintura dele, tentando contornar ao que o Lewis
retomou. Você claramente discorda tão fortemente de Jair Bolsonaro. Você disputará a presidência contra ele? Ele ficou super sem graça, que é a cara do João Dória fazer, né? Ele fica super sem graça. Aí ele se esquiva da conversa e segue. Essa entrevista causou tanta vergonha para o João Dória que até agora ele não se pronunciou ou postou essa entrevista em suas redes sociais. Inclusive, a taxa de mortalidade aqui em São Paulo é maior que a média nacional, e não são dados meus, tá? São dados do painel CONAS, é oficial. A letalidade do flangoflito em São Paulo é de 2,92%, maior que a média nacional, que é de 2,4%. Essa é a política do João Dória, que se acha no direito de ir na BBC News, Fox News, The New York Times, The Washington Post, falar mal do presidente. Ele sequer dá conta do próprio Estado, sumiu com os 135 bilhões de reais que o governo federal enviou para cá. Mal sai na rua, porque ele não pode aparecer para a população, inclusive quando nós estamos na porta dele, chamando ele para uma conversa, ele nem na sacada aparece para dar uma satisfação para a população na qual paga o salário dele, e ainda quer falar mal do presidente Bolsonaro. A calça dele está tão apertada que tirou a oxigenação cerebral e, portanto, tirou a vergonha na cara, não tem mais a capacidade de analisar. E o presidente Bolsonaro entra com ação no STF contra abusos de governadores. Ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra as medidas restritivas de governadores, que incluem, inclusive, os toques de recolher. A medida foi anunciada na live de ontem, da quinta-feira, e eu gostaria de saber o que vocês acharam dessa ação do presidente. E o Ministério Público Federal, ao invés de estar se preocupando com coisa séria, pediu que Aras, que é o Procurador-Geral da República, responsabilize Bolsonaro por crime contra a saúde pública durante entrevista ao Acre. E o que o presidente fez? O presidente apareceu no Acre, ocorreu uma suposta aglomeração dos apoiadores do presidente, e o Ministério Público Federal, que não tem mais o que fazer, eu acho que não tem crime para investigar, não tem nada acontecendo no país, tipo o Covidão, tá tudo bem, tá tudo ok, resolveu se preocupar aí com o presidente Bolsonaro e pediu a investigação. Espero que Aras não caia numa sandice dessa. Inclusive, tem uma jornalista da Folha, né, a jornalista ou blogueira, como vocês preferirem chamar, Marilis Jorge, que fez hoje um texto recheado de xingamentos contra o presidente da República. É que ela não tem coragem de fazer isso contra Alexandre de Moraes, porque ela sabe que se ela fizer isso contra o presidente da República, não vai dar em nada, porque o Ministério Público, a AGU, o Ministério da Justiça, enfim, tá pouco... Você pode chamar de genocídio, pode chamar do que quiser, que não vai acontecer absolutamente nada contra você. Inclusive, as investigações contra o Felipe Neto já cessaram, já acabaram. A única resposta ridícula, por sinal, que nós tivemos hoje, foram que 5 militantes petistas são presos após associarem Bolsonaro à suástica e acusá-lo de genocida no cartaz. O que aconteceu? Eles foram autuados pela Lei de Segurança Nacional, mas nem é só isso. Foi deputado esquerdista, dar showzinho, peitar policial federal, enfim, e eles acabaram sendo soltos horas depois. PF libera manifestante contra Bolsonaro que haviam sido presos pela PM do Distrito Federal. Enquanto isso, nós temos um deputado federal preso, e não, ele não está em prisão domiciliar. O que acontece é que ele saiu de uma carceragem e foi preso em casa, onde ele não pode ter acesso a deputados, amigos, somente a quem o Alexandre de Moraes autorizar, tornozeleira eletrônica, sem acesso à internet. Na verdade, um preso tem muito mais direitos do que o deputado federal Daniel Silveira, que ousou fazer muito menos do que a jornalista da Folha e esses militantes petistas fizeram contra o presidente Bolsonaro. Então, o Daniel fica preso por ter falado algumas coisas ao STF. Esses militantes sem vergonhas ficam soltos. E não foi somente a Lei de Segurança Nacional que eles infringiram, não. Eles infringiram também o Código Penal, que praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é uma pena de reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. Agora eu pergunto à AGU, à PGR
E aí, vai processar os militantes? STF, rola um inquéritozinho sigiloso para saber a rede de contatos e quem financia esses pães com mortadelas para poder ir na frente do Planalto e fazer uma sandice dessa e divulgar o símbolo da suástica e o símbolo nazista, a suástica, que é crime. Como é que vai ficar? Eles vão sair pela porta da frente e não vai dar nada? Sabe que recado que vocês estão passando para a população? Que o crime compense, você está do lado errado, é o lado da liberdade. Cuidado com o que vocês estão criando. É isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até mais.